Aula do dia 25/8. Bem, então, inicialmente, boa noite. Melhor desligar essa turbina, né? Ok. Eu gostaria então de, nessa aula, dar continuidade à nossa leitura do texto, mas há alguma coisa que eu não vou fazer nessa aula que eu imaginava que seria possível, que é discutir a noção de infinitude. Na verdade, eu gostaria de utilizar a aula que vem para uma discussão mais detalhada desse, que, a meu ver, é o conceito central, se não da ciência da lógica, ao menos da doutrina do ser. Seria muito importante não só expor como a infinitude aparece como determinação do Dasein, mas também expor um pouco as leituras e as críticas a respeito do conceito hegeliano de infinitude. Para isso eu queria dedicar uma aula para isso. Então eu sugiro, queria que vocês, aqueles que porventura não leram esse trecho, que leiam, assim como então leiam mais uma vez toda a parte do Dasein. Eu deixei também na Xerox um texto do Lebrun, que é um capítulo da Paciência do Conceito, que discute exatamente a noção de finito e a noção de infinito em Hegel. Eu pedi que vocês lessem esse capítulo, o capítulo da Paciência do Conceito, que está lá na Xerox. Porque me parece que dos comentários é um comentário clássico. O livro do Lebrun foi feito no começo da década de 70, mas é um comentário que até hoje baliza, pelo menos entre nós aqui no Brasil, as discussões a respeito do conceito de infinitude do Hegel. Por outro lado, bem, se ele não tem mais influência, é simplesmente porque o livro desapareceu, no sentido de que esse livro só existe em português. Ele não existe mais em francês há pelo menos uns 15 anos. Então, como vocês sabem, nem todo mundo fala português por enquanto. Quando a gente começar a exportar etanol, o mundo vai falar, mas por enquanto não. Então o debate ficou muito restrito ao Brasil. Mas eu insistiria, olha, dos comentários que eu conheço, é infinitamente o melhor comentário sobre a noção de infinito no Hegel. Os outros são leituras de texto. O texto do Lebrun é uma interpretação de problema, uma interpretação bastante astuta do problema e mesmo uma crítica à noção de infinitude. Então, eu pediria que vocês lessem com a atenção de um verdadeiro texto, não só de um comentário. Bem, na aula de hoje, nós vamos continuar então com a leitura da ciência da lógica, através de um comentário do capítulo intitulado do Dasein, que é o segundo momento da seção determinidade ou qualidade. E antes de iniciar esse comentário, eu gostaria simplesmente de recapitular algumas elaborações que foram apresentadas na aula passada, porque até para que a gente possa entender com mais clareza o que está em jogo nesse momento do texto. Na aula passada, nós começamos, enfim, a leitura da ciência da lógica, insistindo nessa ideia hegeliana do ser como pura indeterminação. Eu gostaria de citar novamente esse trecho, que é um trecho decisivo. Ser, puro ser, sem nenhuma determinação outra. Na sua imediatez indeterminada, ele é apenas igual a si mesmo e não é desigual em relação a outra coisa. Ele não tem diversidade alguma no interior de si, nem fora de si. Qualquer determinação ou conteúdo que seriam postos nele como diferentes, ou através do qual ele seria posto como diferente de um outro, não lhe permitiria manter-se em sua pureza. Ele é pura indeterminidade e vazio. Não há nada a incluir nele,
se da intuição poderíamos aqui dizer, ou ele é apenas esse próprio intuir puro e vazio. O ser, o imediato, indeterminado, é na verdade nada, não mais nem menos que nada. E nós vimos que essa posição do ser como indeterminação parece a Hegel, porque o ser, como começo, como o primeiro conceito da ordem essência da ciência da lógica, não pode referir-se a nada outro que ele mesmo. Senão, ele não seria começo. Isso no sentido da categoria mais imediata do saber. O ser é autorreferência. É autorreferência imediata e incondicional. No entanto, como a determinação é um processo relacional, que é o que a gente vai ver com mais calma hoje, o que significa determinar algo? Uma determinação é um processo relacional. Só se determina algo em relação a outro algo, que é posto ao mesmo tempo. Assim, essa autorreferência imediata do ser só pode, para o Hegel, equivaler à absoluta indeterminação. Daí porque Hegel pode dizer, eu cito de novo, qualquer determinação ou conteúdo que seriam postos nele, no ser, como diferentes, ou através do qual ele seria posto como diferente de um outro, não lhe permitiria manter-se em sua pureza. De fato, o ser, ele só passa a determinação quando é posto em uma situação. Ou, se nós quisermos utilizar o termo que o Hegel utiliza, Zusammenhang, em um contexto. Um contexto próprio à existência. A existência é o nome do contexto de determinação do ser. O que nos explica porque a segunda categoria da qualidade deve ser necessariamente o Dasein. No sentido Dasein aí de existência, de presença, de ser aí. Todos são termos possíveis. Inclusive, depois eu enviei para vocês uma versão espanhola da ciência da lógica, como um arquivo de computador. Imagino que vocês devam ter acessado essa versão. Né? Que depois de comparar com as versões que tinha, me parecia a melhor. Mas há uma série de imprecisões, depois fui dando uma olhada com calma, uma série de imprecisões conceituais. Uma delas é traduzir Dasein por existência. Eu diria que, de fato, esse é o tipo de palavra que a melhor coisa que você pode fazer é não traduzir. Porque, devido ao caráter sobredeterminado da ideia de Dasein. É existência em alguns conceitos, em outras situações é simplesmente presença. Existência tem muita impressão de realidade concreta, então isso ainda é um problema. Mas bem, de qualquer maneira, a ideia de existência também ressoa no termo. Né? Mas vejam, eu havia lembrado para vocês que Hegel vai dizer então que o ser é apenas a própria intuição pura, vazia. Ou seja, é o pensamento desprovido de objeto. Essa afirmação segundo a qual o ser é de fato nada, não mais nem menos que nada, visa, qual é a função dela? A função bastante importante, visa solapar a segurança ontológica do que deveria aparecer como fundamento para o processo de determinação dos objetos. Afirmar que ser e nada são coisas o mesmo acaba por retirar toda a segurança ontológica que nós poderíamos ter a partir do conceito de ser enquanto fundamento do saber. Eu havia lembrado para vocês o que significa colocar o ser na posição de fundamento, que é dito, em grosso modo, duas maneiras de pensar o ser como fundamento. Primeiro, afirmar que entre o fundamento e o fundado, entre o ser e os objetos que ele funda, existe uma participação. Então, os objetos participam do ser. Em algum nível, todos esses objetos participam da realidade do ser, um pouco como, no caso do Spinoza,
os atributos participam da substância. Então, a participação, o modo de relação entre fundamento e fundado, ou você tem um modo de relação entre fundamento e fundado, que é o modo da semelhança. Quer dizer, entre o fundamento e o fundado há uma semelhança. Da mesma maneira como para Platão, quer dizer, existe uma semelhança entre a ideia e aquilo que ela funda. Daí porque, exatamente, o que deve ser, o fundamento me permite estabelecer partilhas, né? Entre aquilo que é bem fundado e aquilo que é mal fundado. O que é mal fundado para Platão é o que subverte a relação de semelhança entre a ideia e a coisa. Daí o problema do simulacro, que é o que exatamente subverte esse processo de semelhança. Quando o Hegel afirma que não há nada no ser, o ser é puramente indeterminado, ou seja, vocês percebem que o problema, que a fundamentação advém um problema. Problema por quê? Como é que eu posso ser semelhante a algo que é indeterminado? Como é que eu posso participar de algo indeterminado? Então, essa é uma das primeiras funções, eu insistiria, que nós não podemos perder de vista dessa passagem dialética do ser no nada. Né? Retirar a segurança ontológica do conceito de ser. Tanto é assim que Hegel vai ser obrigado a construir um outro conceito para operar na posição de fundamento. Não é o ser. O conceito que fornece o fundamento na ciência da lógica é a essência. A essência que fornece o fundamento. Tanto que o fundamento é uma categoria da doutrina da essência. Como vocês vão ver, essa passagem da essência, da usia, a maneira com que a essência aparece no lugar do ser, ela é absolutamente decisiva na teoria da ciência da lógica. Porque vocês vão ver, a essência é um conceito relacional, o ser não. Nesse sentido, eu havia dito então para vocês que o devir, que me parece a melhor tradução para verde, né? O devir como resultado da posição da unidade entre ser e nada, devia ser medido em todas as suas consequências. Eu voltaria mais uma vez ao parágrafo sobre o devir. Eu cito, como já disse para vocês, os parágrafos mais importantes da doutrina do ser. O puro ser e o puro nada são, pois, o mesmo. O verdadeiro não é nem o ser nem o nada, mas o verdadeiro é que o ser passou no nada e que o nada passou no ser, e não que ele passa. No entanto, ao mesmo tempo, a verdade não é a indiferenciação entre os dois, não é a indiferenciação entre o ser e o nada, mas que eles não são o mesmo, que eles são a diferença absoluta, embora sejam inseparáveis e inseparados. Ao mesmo tempo, são diferentes e inseparáveis, e que imediatamente cada um desaparece no seu posto. Sua verdade é, pois, esse movimento do imediato desaparecer de um no outro. O devir, o movimento através do qual ambos são diferentes, mas através de uma diferença que imediatamente se dissolveu. Esse pequeno parágrafo me parece importante porque ele sintetiza o que Hegel entende por movimento, por identidade dialética. Não se trata, exatamente eu havia lembrado para vocês na aula passada, de dizer que ser e nada são termos que designam a mesma coisa, pouco como Vênus e estrela d'alva designam a mesma referência. Trata-se de dizer que ser e nada alcançam uma identidade, que é resultado de um movimento. No entanto, trata-se de um movimento muito peculiar, porque é um movimento imediato. Movimento que ocorre imediatamente a partir do momento em que um termo é posto. Não é possível, um movimento de larga duração, eu posso separar os seus momentos. Não é possível separar o ser do momento da sua passagem no nada. Por isso que ele é um movimento imediato. Movimento imediato, já que então, não é possível ser pôr-se sem passar no seu posto, o que nos explica então esse estranho tempo verbal, um tempo verbal
Nachdenklichkeit, né? A posteriori, né? Onde nós só podemos abordar um acontecimento como algo já realizado. O ser já passou no nada. A diferença imediatamente se dissolveu. Eu havia lembrado para vocês, isso equivale um pouco como se nós estivéssemos tentando utilizar uma língua que a todo momento não consegue mais definir seus termos. Bem, essa afirmação do ser, do devir como verdade do ser, é a maneira hegeliana de introduzir a temporalidade no interior do ser. Por isso, ele define os movimentos do devir como nascer e perecer. Além de determinar o devir como a potência de inquietude que corrói o ser. Corrói o ser porque ela o leva ao ponto de esvanecimento. O que fica claro numa afirmação como, a afirmação parece muito importante, o devir é o desaparecimento do ser no nada e do nada no ser. Assim como o desaparecimento do ser e nada em geral. O resultado é que o ser desaparece, é o ser que desaparece. Verschwunden sein, é o ser desaparece. Que desaparece, não desaparecendo. Né? Mas não como nada. Ou seja, o devir, então, a categoria que determina a significação do ser e do nada como passagem ao seu limite. O que nos leva a superar o caráter limitado dessas categorias ser e nada e a problematizar uma gramática que visa fazer referência a uma experiência que a todo momento lhe escapa. Que pode nos explicar por que o devir é o primeiro pensamento concreto e com isso o primeiro conceito. Ao contrário, ser e nada são abstrações vazias. O primeiro conceito mesmo da lógica não é nem ser nem nada, é o devir. O devir demonstra como as categorias ser e nada são abstrações. Abstrações do entendimento. Como nós vamos ver hoje, essa ideia do devir como dispositivo de formalização de determinações, de categorias que estão passando no seu limite, o ser passando a situação de nada, nada passando a determinação do ser, diz muito a respeito de um conceito renovado de determinação, que no fundo é o objeto desse primeiro momento da ciência da lógica. O que é uma determinação? Não, por outra razão, toda sessão tem esse nome. E é um dado importante, porque, na verdade, não é determinação, é né? Determinidade. Mas toda a questão do Hegel é o que é uma determinidade. Porque nós temos uma noção não problemática do que é determinidade. Determinidade é aquilo que se determina como limitado. Algo que não tem limite é indeterminado. Algo que não é capaz de se limitar. Algo que desconhece a potência limitadora da forma é indeterminado. Agora, o que significa esse modo de ordenação onde o limite aparece como dispositivo fundamental de constituição do sentido de uma presença? Essa é a questão da determinidade. O que significa esse procedimento? Onde eu falo, bem, algo é determinado exatamente porque algo determina-se no seu limite, no interior do seu limite. O que é essa operação do limite? Esse é um conceito fundamental no interior da categoria do Dasein. Né? Tanto que Hegel é obrigado a, em última instância, utilizar dois sentidos para a ideia de limite. E aí a tradução é única. Os dois termos que aparecem no categoria do Dasein. Grenze é uma espécie de limite externo, exterior. A, que é limitado
B. Eu sugeriria, mas não vou fazer, não tenho uma religião a respeito, limitação. Quando você fala, em português é nesse sentido, quando você fala que o sujeito é, você tem uma espécie de que é um limite interno. Né? Essa passagem é uma passagem muito importante da análise. A passagem do limite, que aprende que o limite exterior, que não diz respeito à maneira com que algo se relaciona a si mesmo, se transforma em um limite interno. Porque é um limite que diz respeito à maneira com que algo se relaciona a si mesmo. Ou seja, tem uma internalização do limite, no interior do em si. E esse é um dado muito importante, mas isso demonstra como Hegel está disposto a problematizar exatamente essa ideia de que algo é determinado porque algo é capaz de se limitar. O que é perfeito, é clássico de Aristóteles, não, o que é perfeito é limitado. Então vejam, o limite exterior estaria relacionado à potência ou simplesmente essa limitação interna seria uma ausência de potência e o exterior como... Não, a gente vai ver, quer dizer, a ideia de limite exterior, você tem a ideia de fronteira. Você tem uma fronteira entre algo e outro. Agora, limite interno é algo que diz respeito à relação de algo consigo mesmo. Aí mais relacionado à potência, isso era um pouco essa pergunta. Potência. Potência em que sentido? Deixa eu entender a sua pergunta. Exatamente como os conceitos de limite e potência se co-definem, se co-determinam. Né? Se esse limite exterior também é um limite à potência ou simplesmente o Schrank essa falta de potência, essa limitação interna? Não, talvez esse não seja um termo bom para se colocar agora, né? Porque a ideia é, você tem um limite, a gente vai ver isso de maneira mais sistemática mais à frente. Você tem um limite exterior, porque o limite exterior, toda forma, ela estabelece um limite com outra forma. Né? Daí a ideia de algo muito próximo da ideia de fronteira. Você tem uma fronteira entre algo e outro. Agora, o fato é que, como o Hegel sempre insiste, nada é posto numa indiferenciação exterior, ou numa exterioridade indiferente. Então ele vai tentar mostrar como, de certa forma, essa experiência do limite, da fronteira, é uma experiência não só do ser na sua relação ao outro, certo? Mas é uma experiência do ser em si, na sua relação interna, na sua autorreferência interna. E essa é uma passagem importante, porque, como vocês vão ver, isso modifica muito a ideia de determinação. Determinação é a primeira figura da noção de identidade. Não é difícil perceber. Quer dizer, no fundo, você está tentando discutir em que condições você tem uma identidade reconhecida. Então, toda modificação interior da noção de determinação, ela tende, consequentemente, a permitir uma reordenação da noção de identidade. Quer dizer, todos vocês imaginam que percebem muito claramente quanto a noção de identidade deve à ideia de limite. Quanto a noção de identidade deve à ideia de uma limitação que a forma impõe a uma presença. Bem, levando essas considerações, essas elaborações em conta, que nós devemos abordar a noção hegeliana de Dasein. Porque ela é a primeira categoria do ser determinado. Nós vimos até agora, quer dizer, passando do ser ao nada, o ser era indeterminado. Agora, com Dasein, o ser é determinado. Agora, o ser é determinado e ele é qualitativamente diferenciado. A diferença qualitativa. No entanto, essa determinação do Dasein, por surgir
diretamente do devir. Nunca vai ser uma determinação completa. Nunca vai ser uma determinação totalmente limitada. Por isso, o Dasein vai ser o lugar privilegiado de uma contradição decisiva. Enquanto a existência, digamos, concreta, o Dasein é algo limitado e finito. Algo aqui é um termo, né? É vasto. Aparece como um modo de existência concreta do Dasein. Um dado interessante, porque esse algo da ciência da lógica, ele no fundo reverbera o isto da certeza sensível lá na fenomenologia, mesmo tipo de procedimento. Bem, essa limitação do Dasein, ela já se faz ouvir no seu próprio nome, né? Dasein. Né? Dasein, ou seja, o ser aí. Ou, que aí significa o ser em um lugar certo, como diz o próprio Hegel. Há a ideia da localização, do topos do ser. Essa referência ao topos é uma referência ao espaço. A referência ao espaço é para o Dasein uma referência fundamental. O Dasein é o ser cuja presença se dá no molde das coisas no espaço. Uma presença, como toda a presença das coisas no espaço, uma presença marcada pela justaposição, pela separação, pela imposição de limites entre coisas. Duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Costuma-se dizer. E pensando nisso, Hegel chega a falar do modo de ser no espaço como ser um ao lado do outro. Né? Nebeneinander. Né? Um ao lado do outro. A ideia da justaposição. As coisas são justapostas no espaço. O que no caso do Dasein aparece então como uma solidariedade entre a sua posição como algo e a relação a outro que o limita. Então já é uma das dualidades importantes do Dasein. Algo e outro. No entanto, vejam, tempo e espaço não são duas categorias distantes, uma em relação à outra. Para Hegel, isso é um dado muito importante. Bem, quem desenvolveu isso de maneira brilhante foi Paulo Arantes no livro que chama exatamente Hegel, a Ordem do Tempo. Para Hegel há um movimento através do qual o espaço advém tempo. Através do qual ele traz o espaço para dentro de si, o modo de ordenação próprio às coisas no tempo. Hegel se pergunta por que nós intuímos no espaço e no tempo? De onde vem essa dualidade? São os dois modos de ser, de uma determinação. Essa dualidade, ela é uma dualidade estrita? Ou há um modo de passagem do tempo, do espaço no tempo? A ideia do Hegel é de fato, há um modo de passagem do espaço no tempo e do tempo no espaço. A ponto dele poder dizer que o tempo é a verdade do espaço. Consequentemente, o primeiro passo na direção da conquista de uma noção especulativa do tempo consiste em pôr em evidência as relações entre espaço e tempo. Por isso é que o Dasein vai ser também o locus de manifestação do modo de disposição das coisas no tempo. O Hegel poderia simplesmente falar, bem, nós intuímos no espaço dessa forma, nós intuímos no tempo dessa forma. Algo é no espaço e no tempo.
E o modo dela ser no espaço não tem relação com o modo dela ser no tempo. Seria a maneira com que nós estamos mais dispostos a admitir. O que ele quer mostrar é outra coisa. Quer mostrar como nós intuímos no tempo e no espaço, mas há um modo de passagem do espaço no tempo. Há um modo, digamos assim, de superação, no sentido aí forte da palavra, do Alfredo, há um modo de superação do espaço pelo tempo. E é isso que ele quer discutir nesse capítulo da Zaya. No fundo, o capítulo é uma discussão sobre os dois modos de determinação do Dasein, no espaço e do tempo, e de como se passa de um a outro. Só que o Hegel vai dar um nome para o modo de determinação do espaço. O nome do modo de determinação do espaço é a finitude. As coisas no espaço são finitas. Não há nada infinito no espaço. Eu não vou discutir isso porque a gente não tinha chegado na física quântica. De qualquer maneira, a ideia era essa. Né? Não há nada de... Tudo no espaço é finito. Tudo que aparece no espaço é finito. Então, o modo de determinação das coisas no tempo é a infinitude. O que aparece no tempo é infinito. Então, vocês percebem que essa distinção finitude, que aparece na categoria, nesse capítulo da Zaya, é não só uma distinção importantíssima, porque ela diz respeito, no fundo, ela está no lugar do que deveria ser uma estética transcendental. Está no lugar do que deveria ser uma estética. Por quê? Porque o que o Hegel quer agora é mostrar, veja, quando eu determino algo no espaço, eu necessariamente devo determiná-lo como finito. Quando eu determino algo no tempo, eu necessariamente o determino como algo infinito. Agora, isso implica no quê? Implica que eu consiga compreender o que significa finitude e infinitude. Que por mais que isso possa parecer contra-intuitivo, não é claro. Não é claro que nós saibamos o que significa infinito. Então, para que nós possamos compreender o que é o infinito, nós devemos, em última instância, compreender melhor o que significa uma coisa determinada no tempo, no interior do tempo, tal como o Hegel compreende. Então, vejam, grosso modo, nós podemos dizer que para Hegel, intuir algo no tempo, pode começar daqui, pode se complexificar mais à frente. Intuir algo no tempo é ter a experiência de que há algo diante de mim agora. No entanto, o que é o agora? Isso nos leva de novo, né, à fenomenologia do espírito. Essa é uma questão importante para a certeza sensível. O que é o agora? O agora não é um modo de presença do singular. De uma certa forma, o agora é o nome que indica a negação de todos os instantes. Por quê? Eu posso designar esse instante atual afirmando: esse instante é o agora. No entanto, o agora deixa de ser enquanto era indicado. Ele passa diretamente para a referência de outro instante. Só que ele não é designação do outro instante, que seria a sua verdade. Ele é apenas a passagem incessante no outro. A inapreensibilidade do agora indica que a verdade do instante é ser uma passagem incessante no outro. Ele não é designação do... Desculpa, é isso que o Hegel tem em mente ao afirmar que agora é, na verdade, diz o Hegel, a forma do negativo em geral. A figura do negativo que deve ser compreendida como uma manifestação do que não pode ser nem isto, nem aquilo, mas, diz o Hegel, não isto. Vejam que isso modifica, quer dizer, você tem uma ideia muito importante, porque o que significa o agora?
Agora, a compreensão do agora nos obriga a recolocar uma questão profunda e importante sobre qual é o modo de presença do tempo. Se eu afirmo que a experiência que eu tenho ao tentar indicar alguma coisa, o agora é a experiência do evanecimento do instante, é a experiência de que o agora não apreende instante algum, por isso que ele pode dizer, é a figura do negativo em geral. Então veja, trata-se de afirmar que nós temos uma ideia de presença, que não é a presença da visibilidade absoluta do que se dá diante de mim no espaço. Se nós lembrarmos desses trechos fantásticos do Heidegger sobre o quanto a ideia de representação dependia da noção de disposição do espaço. Vocês devem lembrar, talvez, desses trechos muito interessantes do curso sobre Nietzsche, onde o Heidegger vai insistir. Não é à toa que representação em alemão chama Vorstellung. Né? Vorstellen, ou seja, por diante. Né? Por diante de mim. Eu tenho uma representação quando eu ponho alguma coisa diante de mim. O objeto aparece como algo que está posto diante de mim, diante de um olhar, de uma visibilidade que é própria da ideia de consciência. Esse pôr diante de mim indica o quê? Indica que se é da ordem do objeto ser representado. Então, o objeto é aquilo que se submete ao modo de disposição próprio, à visualidade da consciência, ao modo de disposição no espaço, que é o modo de apreender os objetos que a consciência desenvolve. Ou seja, é um pouco a ideia de que você tem fundamentalmente uma forma de presença, que é a maneira que a consciência tem de se apoderar dos objetos. Que ela submete os objetos a um certo modo de presença. Se esse é o caso, então a ideia hegeliana é uma ideia bastante interessante, e aí que seria interessante fazer toda uma crítica à crítica heideggeriana da noção vulgar de tempo, que seria o elemento fundamental, né, do tempo hegeliano. Porque a ideia do Hegel é uma ideia que está bastante próxima do Heidegger, né, embora ele não queira admitir. A ideia de que o modo de disposição do tempo é radicalmente distinto do modo de disposição do espaço. Porque o modo de disposição do tempo não conhece a noção de presença como visibilidade absoluta, como disposição integral. Por isso nós podemos dizer que o agora é a forma do desvanecimento de todo instante. Intuir objetos do tempo é assim ter a experiência do que só é não sendo. Segundo a proposição hegeliana, o tempo é aquilo que não sendo é. No fundo, mais peculiar que uma afirmação dessa natureza possa parecer nisso, ela quer dizer simplesmente, há um modo de presença próprio do tempo. Que não há um modo de ser próprio das coisas no espaço. Por isso é um modo de entrega dos objetos que não é o modo de entrega tal como eu posso, como está próprio do próprio conceito alemão, próprio termo alemão para conceito, Begriff, né, que é um modo de apreensão, como alguém apreende algo com a mão, né, como apreende o objeto com a mão, né, como se a consciência fosse capaz de apreender com a mão os seus objetos, porque eles são representáveis. Isso implica, então, um modo de presença não mais assentado no primado da visibilidade, do que se oferece no espaço. O modo de presença onde o limite, no caso do espaço, é o modo de ser na exterioridade. Isso exige, então, adotar um modo de presença onde as coisas nunca coincidem completamente consigo mesmas, que é próprio do tempo. Então, como algo pode ser sem coincidir completamente consigo mesmo?
Eu diria que essa é uma maneira um pouco metafórica de retomar essa ideia, uma certa ideia de infinitude que eu havia insistido com vocês desde o início, das peculiaridades maiores da filosofia hegeliana é o seu conceito de infinitude, que é exatamente um conceito construído a partir, a gente falou sobre isso, a partir da ideia de contradição, né? Agora eu já não lembro mais. Eu cheguei a discutir isso com vocês, a articulação entre infinitude e contradição no Hegel. Sim ou não? Não. Tá? Então, quem acha que sim, levanta a mão, porque eu já vi que é uma questão. Tá, porque eu gostaria de fazer isso na aula que vem. Mas só para adiantar um elemento que vai ser retomado na minha sistemática mais à frente, eu havia insistido com vocês que a noção de infinito do Hegel é uma noção muito peculiar, porque ela é construída a partir da noção de contradição. A noção de contradição implica no quê? Implica que eu tenho duas séries contrárias que falam sobre o mesmo objeto, ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Então, duas séries contrárias que falam sobre o mesmo objeto, ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, só podem produzir um conceito vazio sem objeto. Porque nenhum objeto pode ser apreendido por duas séries contrárias. Qual a ideia hegeliana? Se eu, através de duas séries contrárias, sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo aspecto ao mesmo tempo, sou capaz de produzir um objeto, então esse objeto é a manifestação da infinitude. Então o infinito, ele é uma espécie de contradição positivada. Por isso que a ideia de contradição é tão importante para ele. Porque ele quer insistir. Ele quer insistir mais ou menos na ideia. Nós devemos nos livrar da noção do infinito como progressão infinita. Infinitamente grande, número infinito, né? A série infinita. Né? Nós devemos livrar dessa ideia, porque é uma ideia do entendimento, né? Para uma outra ideia, que é uma ideia própria ao infinito da razão, que o infinito ele é construído através, no fundo, ele é construído através da ideia de antinomia. Só que, por exemplo, no Kant, na dialética transcendental, não há objeto para antinomia. Hegel quer dizer, não, se eu consigo construir um objeto através de uma antinomia, esse objeto é infinito. Por quê? Porque a sua identidade é o balançar infinito entre um polo e outro. Ele internaliza a si mesmo essa impossibilidade que eu tenho de apreender algo ou por uma perspectiva ou por outra. É como se eu falasse há e não há, mas esse há e não há tem um dado muito interessante. A proposição dessa natureza é uma proposição onde há, não há, são definidos fora da relação e depois são postos na relação, como opostos. Né? Se eu pudesse mostrar que há um modo de conjunção onde os termos não podem ser definidos fora da relação, mas eles são produzidos na relação, então eu poderia mostrar que há um objeto que nasce dessa oposição. E a ideia do Hegel, em suma, basicamente essa. Você tem objetos que são contradições em si, que é um termo bastante importante, porque a contradição não é, vejam só, a contradição não é um termo lógico. Não se trata de afirmar, a contradição, eu falo de duas proposições. Né? Uma proposição contraditória em relação à outra. Hegel quer fazer uma leitura mais radical, porque quer dizer, há uma contradição real. Contradição real por quê? Contradição no interior do objeto. É no sentido de que duas séries se afirmam de maneira mútua, o que permanece de absolutamente transcendente, contradição. Não. Você tem duas séries, certo? Só que essas duas séries são contraditórias, mas elas vão produzir um objeto, que é uma contradição real. Quer dizer, um objeto que no seu interior é contraditório, mas é o objeto
Eu sei que aparentemente isso pode parecer um conceito absolutamente um bric-a-brac, né? Se a gente conhece contradição lógica. Contradição lógica, né? Tem uma proposição, tem outra proposição, elas são contrárias, são sobre o mesmo objeto. Lógico que é uma contradição lógica. Quer dizer, não existe uma contradição real. E mais do que isso, ele utiliza inclusive uma série de exemplos. E todos eles são normalmente exemplos orgânicos. Como eu gostaria de mostrar, inclusive tem alguns que ele vai mostrar agora. Ele chega mesmo a dizer coisas como, por exemplo, bem, o que é dotado de impulso, rido, de vida, é dotado de contradição interna. Contradiz a si mesmo. Eu até diria, bem, você tem uma ideia de contradição em si, uma contradição real, que nasce da reflexão sobre organismos. Que é mais uma maneira de mostrar que a filosofia da natureza não é um entulho metafísico. A ideia de filosofia da natureza, ao contrário, tem uma função fundamental na constituição do sistema. Ela fornece figuras que não são metáforas. Esse passagem. O Hegel falar que tudo que é vivente porta em si mesmo contradição, isso não era uma metáfora. Ele, de fato, acredita que essa é a grande diferença entre uma pedra e um homem. A pedra não porta em si mesmo uma contradição. Um organismo, sim. Então, bem, eu insisto nesse aspecto porque nós podemos dizer que esses dois modos de presença no espaço, presença no tempo, são os dois regimes de determinação do Dasein. E eles estão presentes nas duas categorias do Dasein, a finitude e a infinitude. Enquanto a finitude, então, obedece ao regime de determinação própria das coisas no espaço, a infinitude indica a determinidade própria do que se dá no tempo. No fundo, Hegel quer mostrar no nosso capítulo, por um lado, como tempo e espaço são determinações do Dasein. Por outro, como a verdade do espaço é o tempo e como a verdade da finitude é a infinitude. Pois, eu cito Badiou, uma frase pequena e bastante precisa, o infinito advém uma razão interna do próprio finito. O que funciona para o finito, como a sua razão interna é o infinito. O finito não é nada exterior ao finito. Essa é, digamos assim, a grande proposição nesse momento do texto. Não há uma relação de exterioridade entre o finito e o infinito. Na verdade, o finito, se a gente quisesse utilizar um termo mais contemporâneo, para o Hegel, o finito é um erro gramatical. Então, a existência é do infinito. Dasein está ligado ao infinito. A existência é do infinito. O finito é um erro gramatical. Você pode imaginar as consequências que isso tem. Você está negando a realidade do finito. O finito não é. Você tem dois problemas. Primeiro explicar como uma ilusão consegue durar tanto. Como é possível que algo é totalmente ilusório se coloque como uma realidade tão forte para nós durante tanto tempo. E segundo, o que significa dizer que tudo o que existe é infinito. Só o infinito tem existência. Bem, eu diria que essas são as duas grandes questões nesse momento do texto. Veja, eu poderia fazer isso sendo espinosista. Tem um jeito de, assim, uma espécie de maneira de afirmar a existência do infinito à la façon do Spinoza. Seria um pouco você simplesmente dizer, você tem um processo de participação onde a substância há uma unicidade do ser. Essa unicidade do ser implica então que a substância é una, ela é infinita, você tem modos de participação na substância. Mas o Hegel, há duas grandes contraposições na ciência da lógica. Uma é em relação ao Kant, outra em relação ao Spinoza. Esses são os dois grandes polos. Ou seja, ele
Ele não quer não quer afirmar a existência da infinitude, tal como o Spinoza afirma. A gente tem que entender, inclusive, por quê. Porque vocês podem até imaginar, para o Spinoza não existe contradição. Não há realidade da negação. Não há negatividade. Então, o que significa essa maneira muito hegeliana de anular a realidade do finito e afirmar a realidade do infinito? Bem, para começar a discutir essa questão, eu gostaria então de entrar na leitura do capítulo sobre Dasein, comentando logo então o primeiro parágrafo, que esse Dasein é ser determinado. Sua determinidade é determinidade existente, Sein, qualidade. Através da sua qualidade, ele é algo oposto a um outro. É mutável, infinito. Mutável, talvez não seja melhor ter änderlich. Ele é alteração, ele é alterável. Ele é do ser como alteração, vocês vão ver uma ideia importante. Não apenas contra um outro, mas em si, pura e simplesmente, determinação negativa. Essa sua negação oposta, inicialmente a algo finito, é o infinito. A oposição abstrata na qual essas determinações aparecem, dissolvem a si mesmas na infinitude desprovida de oposição, no ser para si. Ou seja, como eu havia dito, o ser só passa a determinação quando é posto em uma situação, em um contexto ligado à existência. Quem diz contexto, diz relações, estruturas de relação. Daí por quê? Através da sua qualidade, que é um outro nome para o ser determinado, Dasein é algo oposto a um outro. A oposição é o modo fundamental, nesse momento, de relação entre termos. Agora, ele é, então, algo oposto, não contra um outro, mas ele é pura e simplesmente uma determinação negativa. Isso já é um dado a mais que não tem que entender melhor o que isso significa. E, na sua negação oposta inicialmente a algo finito, dessa negação a um oposto, vai sair uma experiência da infinitude. Porque a oposição vai se demonstrar como abstrata, essas determinações, algo e outro, vão desaparecer, vão dissolver-se em uma infinitude desprovida de oposição. Isso vai nos levar, então, a outro estágio, que é o estágio do ser para si. Como o estudo se dá? Então, veja, ser determinado, então, é ser em uma situação, seria um contexto. Em um contexto, o ser aparece inicialmente como algo limitado por um outro. Como um ser aí, que não está lá, não está acolá. No entanto, essa oposição a um outro se revelará como constitutiva do próprio modo de referência do ser a si mesmo. Por isso, ele, Dasein, vai se revelar como pura e simplesmente determinação negativa. Hegel vai descrever essa passagem da negação opositiva externa, a relação negativa a si mesmo, através da passagem do limite como Grenze ao limite como Schranke. Essa relação negativa a si, essa capacidade de trazer em si mesmo aquilo que lhe nega, é exatamente o que Hegel chama de infinitude. Ela não é, então, uma simples contradição, porque esse é o modo de determinação das coisas no tempo. O modo de determinação cuja realização vai nos levar à última categoria da qualidade, a categoria do ser para si. Então, eu gostaria de começar a discutir essa questão através de um comentário dessa proposição espinosista. Toda determinação é uma negação. É a maneira com que Hegel compreende o sentido dessa proposição. Queria saber se até aqui alguém tem alguma questão, alguma dúvida.
Bom, se ele quer negar a existência do finito e afirmar, digamos assim, o infinito como uma realidade ontológica última, parece que ele vai ter que, bom, não sei se fica meio anacrônico, mas parece que ele vai ter, em última instância, que admitir algo semelhante ao que o Bergson faz no final de Matéria e Memória, quer dizer que, em última instância, toda a realidade é algum modo de duração, enfim, distendida ou não, mas de entender toda a ontologia em termos de temporalidade. Né? Sim, isso de uma maneira ou outra isso aparece. Né? Agora, há uma distinção entre a noção de duração do Bergson e a noção de temporalidade do Hegel. Né? Que é exatamente a ideia. Quer dizer, qual é a pulsação da temporalidade no Bergson e no Hegel? Você tem uma duração no Bergson que, de uma maneira ou de outra, é uma duração que só pode se afirmar por desconhecer ou por recusar qualquer realidade, a negação e ao nada. Isso não é o caso da temporalidade hegeliana. Então, esse é um dado que eu gostaria de trabalhar com vocês em alguns outros momentos. Agora, por exemplo, eu queria até trazer uma discussão que é a diferença entre a temporalidade do Heidegger e a temporalidade do Hegel, que o problema é muito parecido. Né? Heidegger também não reconhece nenhuma realidade à negação do seu conceito de temporalidade. Agora, isso é um dado importante, por quê? Porque trata-se primeiro de você mostrar de onde vem essa experiência de negatividade. A experiência de negatividade, ela virá, no caso do Hegel, a gente vai ver, de uma necessidade de estabelecer uma indistinção entre o ontológico e o ôntico. Há uma indistinção. Para o Hegel não existe diferença ontológica, como no caso do Heidegger. Por que não existe diferença ontológica? Significa que o ôntico, ele, de uma maneira ou de outra, interfere na configuração do que tem dignidade ontológica. Quer dizer, afirmar que o finito não significa dizer que tudo que é da ordem do ôntico é irreal, que poderia parecer. Afirmar que o infinito não significa que o que se desdobra no ôntico tem uma identidade dialética com aquilo que tem realidade ontológica. Identidade dialética significa que não é simplesmente não é simplesmente aplicação do outro. Então esse processo, que é o processo, eu diria, é o processo mais complicado de entender, mas é o processo mais interessante. Porque Hegel, quando ele afirma a inexistência do finito, ele tem que explicar como que no campo da manifestação o finito se manifesta. O finito se manifesta. Como ele se encarna? Como o infinito se encarna? Então, e o que significa? Porque, como ele tem uma teoria da história, aí a coisa fica muito mais interessante. Como ele não tem uma teoria da temporalidade, tem uma teoria da história, o que significa uma manifestação concreta, aí é o termo que o próprio Hegel utiliza, do que é da ordem da infinitude. Que ela deve ser uma manifestação concreta, no sentido mesmo de factual. Há um acontecimento. Esse acontecimento produz um campo que não é o campo do ontológico simplesmente, mas é o campo da historiedade, da historicidade. Que é claro, onde interfere o conceito ontológico, mas onde o campo também interfere na compreensão do que é da ordem ontológica. Eu estava pensando como que o Hegel, por exemplo, poderia explicar ou poderia encaixar no sistema dele algo da experiência da duração como o Bergson descreve. Quer dizer, no sentido de uma experiência do tempo que é aprendida na sua própria individualidade. Na sua própria individualidade, entendeu? Enquanto duração. Porque parece que simplesmente falar que toda experiência imediata do tempo
começa com a negação do agora, parece só uma maneira arbitrária de você, digamos assim, localizar o âmbito da experiência afetiva do tempo, né? Em vez de diria, bom, se você pensar, por exemplo, na memória, que é uma experiência intuitiva para qualquer pessoa, você tem uma outra ordem de experiência, né? Que é da duração. Então, eu não consigo ver como se resolver esse ponto. Olha, essa é uma questão interessante, mas eu diria mais ou menos o seguinte. O que está em jogo é a diferença entre intuição e conceito. Para o Hegel, a apreensão do tempo é uma apreensão conceitual. Para o Bergson, a apreensão do tempo é uma apreensão intuitiva. E esse é um tipo de discussão que, no fundo, desdobra um debate do Hegel e do Schelling, a propósito do lugar da intuição. Acho que eu lembrei para você já em algum momento dessa troca de correspondências entre o Hegel e o Schelling, né, à ocasião da edição da Filosofia do Espírito, onde o Schelling afirma bem, eu não entendi muito bem o que você quer dizer por conceito, porque como todo mundo sabe, conceito é representação. Por que o Hegel tem que insistir na ideia de conceito? Por que ele de repente não fala, não, tem um outro modo de apreensão dos objetos, é o modo da intuição. Né? Nós aprendemos via intuição, que essa intuição ela não se dá tal como nós aprendemos coisas no espaço, que lá é representação. Por que ele não opera com essa distinção intuição e representação? Seria mais fácil de operar. Ele quer dizer que, em última instância, não há distinção entre as operações conceituais em geral e aquilo que a intuição tenta aprender. Não há distinção nenhuma. Não é possível pensar uma experiência da intuição que seja cega do ponto de vista dos conceitos. Não há nenhuma experiência da intuição que seja desprovida de capacidade conceitual. O que eu quero dizer é que na intuição mais imediata o conceito já opera. Você já tem uma apreensão conceitual. Então esse é um dado interessante porque, no fundo, o que o Hegel quer dizer é que a distinção intuição-conceito não faz sentido. Mas não faz sentido por quê? Porque o conceito já está presente em toda qualquer operação. Não só pelas operações cognitivas, mas toda qualquer operação de relação, né, a um diverso. Daí porque, para o Hegel, por exemplo, não faz sentido algum em fazer uma distinção entre a receptividade da intuição e a espontaneidade do entendimento. Mas isso é importante para o Hegel por quê? Porque é uma maneira, inclusive, que ele tem de afirmar a espontaneidade do entendimento, ela, de uma maneira ou de outra, ela é dependente do modo de ser das coisas. Se não há distinção, em última instância, não há como sustentar a distinção entre intuição e conceito. Porque a capacidade conceitual está presente em toda qualquer operação de intuição, é porque, de uma maneira ou de outra, muito peculiar ainda, as coisas, elas fornecem a forma do conceito. Tem duas maneiras de você dizer isso. Essa maneira realista trivial. Um realista trivial te diria, de fato, as coisas fornecem a forma do conceito. Você, não é à toa que as pontes sobem, porque em última instância você é capaz de operar não simplesmente no campo do universo simbólico, certo? Mas você tem uma relação realista entre a minha configuração conceitual e as coisas tais como elas se dão. Quer dizer, você pega o mundo pelas juntas, você tem tipos naturais, é tudo isso. O Hegel é um realista, mas não dessa natureza. Né? Então, um realista não dessa natureza, por quê? Porque, de uma maneira ou de outra, ele vai ter que explicar, eu diria que a questão, mas por que em certos momentos ele diz, é absolutamente indiferente dizer que o conceito produz e o conceito encontra. Percebe? A princípio não é nem um pouco diferente.
Quer dizer, se o conceito produz, isso é uma coisa, se ele encontra, pela lógica da descoberta, isso é outra. Isso que significa dizer que não há indistinção absoluta. Por quê? Há uma experiência na relação aos objetos que vai configurar o modo de experiência no interior do conceito. No fundo, isso também, de novo, é um desdobramento dessa ideia que eu tinha colocado para vocês na primeira aula, que é por que a fenomenologia vem antes da lógica? Porque há um campo de experiência empírica que gera a estrutura as categorias da lógica. Há uma experiência com objeto que impõe uma forma para o conceito. Só que essa experiência não pode ser lida de uma maneira realista tradicional. Por quê? Porque há um grau muito forte de performatividade do conceito, no caso do Hegel, que uma postura realista típica não aceitaria. Sei que, bem, acho que isso vai ficar mais claro um pouco mais à frente quando a gente for tratar as doutrinas da essência. Mas eu diria que uma maneira de abordar essa questão é um pouco se perguntar qual é a relação do conceito e intuição do Bergson no Hegel. Sim, não sei se citou o caso de física quântica, mas eu lembrei de uma passagem lá da teoria da relatividade geral específica, no terceiro capítulo do ensaio de divulgação do Einstein, a tese, além da minha capacidade. Que ele começa a falar a intuição primeira, o que ele vai demonstrando, que a intuição primeira que a gente tem dos objetos, assim, é na verdade um movimento. E quando a gente percebe, a gente vai dando essas experiências na qual toda vez que você vai determinar tempo e espaço, de modo, vai dando situações que é impossível você demonstrar ou hora tempo ou hora espaço, mas que você deduz o movimento, que é a intuição primeira. E a partir de uma determinidade que você coloca através de uma medida do espaço ou do tempo, você interverte no outro. É engraçado, porque eu conheço comentadores que insistiram um pouco na ideia de que Hegel deduziu a teoria da relatividade geral com mas o Bergson também tem um outro conceito de relatividade. Como eu não teria condição de fazer uma proposição minimamente sensata a esse respeito, o que eu diria é basicamente, de fato, essa ideia de que há uma passagem do tempo no espaço, ela é menos contraintuitiva do que pode parecer. Inicialmente a gente vê isso como contraintuitivo, todo esforço do Hegel era de insistir, mas se nós analisarmos bem o que significa intuir alguma coisa no espaço, nós vamos ver que o espaço é muito mais incerto do que possa parecer. O espaço ele é muito mais marcado, os conceitos do espaço, linha, ponto, superfície, cor, estão muito mais marcados por um movimento interno desses próprios conceitos, medida do que exatamente o que pode parecer. O que é um... A gente vai discutir isso na aula de hoje. Eu começo se perguntando, por exemplo, esse é um antropocético, o que é um ponto? Qual é a diferença entre um ponto e o espaço? Quer dizer, esse tipo de questão visa simplesmente demonstrar como o modo, a maneira com que o entendimento pensa o espaço é inclusive uma maneira absolutamente inadequada. Porque o entendimento ele opera com categorias totalmente abstratas, mas categorias plenas de contradição. Mas aí é um dado interessante. Agora a contradição ela aparece como insuficiente da categoria. Né? Portanto, porque elas serem plenas de contradição, elas devem ser descartadas. Então, os trabalhos, isso aparece, inclusive, nesses momentos que eu pedi para que vocês lessem. Hegel vai, então, se perguntar, bem, mas o que significa uma linha, um ponto, uma superfície e um corpo? Vai insistir bem. Se vocês levarem o conceito ao extremo, vocês vão ver que os conceitos eles não podem ser definidos. Eles não podem ser definidos. Sem que você acabe passando um no outro. Quer dizer, quando você começa a definir um ponto, quando você vai ver, você não consegue mais distinguir um ponto de uma linha. Eles são indefinidos por quê? Porque eles são absolutamente abstratos, porque eles são plenos de contradição. Por quê? Porque a verdade deles é ter o movimento próprio do tempo. Quer dizer, no fundo, essa discussão é uma maneira que o Hegel tem de insistir mais ou menos o seguinte.
A gente afirmava o tempo. O que é o tempo? O tempo é uma linha com vários instantes. Significa o quê? Pensar o tempo sobre a figura do espaço. Agora, você teria uma maneira de dizer, isso é uma concepção totalmente vulgar do tempo. Você não compreende nada pensando dessa forma. Nós temos que abandonar essa forma e trabalhar com ela. Nós abandonamos essa figura do tempo como uma linha reta, né? A passagem do tempo como uma passagem de um instante a outro, de um ponto a outro na linha, e nós vamos procurar uma outra metáfora que seja mais bem possível. No caso do Hegel, o procedimento é diferente. Você fala assim, não, tudo bem, eu posso admitir a metáfora. Mas o que é uma linha exatamente? Será que o Deleuze realmente compreende o que é uma linha? O que ele está dizendo quando ele diz isso? Quando ele diz que o instante é como um ponto no interior de uma linha? O instante é um ponto. Né? Então, esse trabalho significa mais ou menos o seguinte: as próprias categorias do espaço, elas não são tão estáticas quanto possam parecer. Mas no final só sobra movimento também. Exato. Tem uma relação espaço-tempo. Né? Exato. Interverte no outro e só tem relações entre movimentos. Isso que eu havia dito para vocês, quer dizer, quando o Hegel afirma a lógica é o espaço das essencialidades puras, né? A gente tem que se perguntar, mas quais são as essencialidades que permanecem depois que a ciência da lógica colocou em movimento todas as categorias da lógica e dissolveu praticamente todas? Né? Uma adequação do entendimento para lidar com as categorias do espaço e do tempo estaria por trás dessa definição de mal infinito? Sim, com certeza. A questão... Como que a gente deve entender o bom e o mal? Essa, eu diria, é uma das grandes questões da ciência da lógica. Né? Tanto que é por isso que eu havia pensado que seria mais interessante fazer isso uma aula em separado, porque é uma milha de leituras. E pior que boa parte delas são bastante interessantes. E boa parte delas são muito conflitantes sobre relação a si. Mas, grosso modo, a ideia aqui, no mal infinito, a gente vai ver isso começar uma aula aqui, mas no mal infinito, o finito nunca é ultrapassado. O mal infinito faz com que o finito se repita ad infinitum. Quer dizer, o mal infinito é a repetição ad infinitum do finito. Você tem um modo de determinação e você utiliza, quer dizer, uma espécie de repetição ad infinitum. O mal infinito é a vinculação entre a ideia de repetição e a ideia de finito. Então, uma repetição infinita do finito. Agora, essa repetição infinita do finito significa o quê? O finito, ele vê sempre o infinito como o que lhe é indeterminado, como aquilo que está para além, certo? E a todo momento, o finito indica esse para além. Então, em última instância, o infinito nunca é sempre o infinito potencial, nunca é o infinito atual. No mal infinito, o infinito nunca é atual. Mas ele está numa distância infinita em relação ao finito. Como a ideia, por exemplo, de utilizar a progressão ao infinito como um exemplo maior. A progressão ao infinito, sim. Por quê? Porque há uma distância infinita entre o finito e o infinito. Agora, o verdadeiro infinito, ele vai ter que responder à questão clássica de o que significa um infinito atual. O que significa um infinito que já não é mais simplesmente aquilo que transcende infinitamente o finito, nem é, porque eu poderia simplesmente dizer alguma coisa mais ou menos da seguinte natureza: eu reconheço que o domínio dos fenômenos é um domínio, por ser finito, é um domínio que não tem mais validade alguma. As coisas tais como elas são para mim. Agora, dito isso, então, se eu não for capaz de colocar alguma coisa no lugar desses fenômenos que só têm validade para mim, se eu simplesmente disser, bem, os fenômenos têm validade para mim, né? E há algo de uma experiência do infinito, mas que não é acessível ao meu saber. O que eu faço? Eu perpetuo. Eu absolutizo o finito. O finito, ele existe absolutamente, ou seja, ele existe perpetuamente. Eu não tenho como escapar do finito.
eu quiser pecar para anacronismo, eu diria, como Foucault dizia nas Palavras das Coisas, eu instauro uma analítica da finitude, onde eu digo, o homem não tem condição de sair do finito. Para ele, o infinito vale de maneira absoluta, incondicional, como o único modo de disposição e de ser dos entes. Um outro desdobramento da ideia de má infinitude. Ora, o Hegel então vai ter que, para responder o que é a infinitude verdadeira, ele tem que explicar como ela se manifesta, né? E o que advém do finito quando eu tenho um conceito de infinitude atual, né? Por isso então ele vai ter que explicar, se eu digo que o finito não é, mais do que isso, não que o finito não é, o finito nunca foi, o finito nunca teve existência, a não ser como uma espécie de ilusão, a ilusão da finitude. Se eu tenho que fazer esse tipo de afirmação, então qual é o modo de apresentação do infinito? Porque o modo de apresentação do finito, até essa questão parece que nós estamos todos de acordo, né? Sabemos o que é apresentar um objeto finito, é um objeto limitado, é um objeto que tem consistência, porque ele não pode ser apreendido por duas proposições contrárias. Agora, o que significa o modo de apresentação do finito? O que é a apresentação? Quer dizer, a apresentação do finito, você conhece a apresentação quantitativa, a apresentação numerária. Agora, o que significa a apresentação do infinito? E mais, a apresentação conceitual do infinito. Todas essas questões são questões, eu diria, são as questões fundamentais da ciência da lógica. Sim. Com inferno. Dois, a noção de eterno retorno. Noção de inferno? A questão é difícil de responder, porque primeiro não há teleologia, não há... O Hegel, ele era batista, né? Ele era protestante, não Sim. Não, olha, tá, vou tentar dar uma resposta. Você diria bem, o conceito de mal não existe no Hegel. Não é um conceito. Você tem um conceito de limitação. Você não tem um conceito de mal. Você não tem um conceito de mal. Daí não tem nenhum conceito de mal absoluto. O que o Hegel pode dizer da mesma maneira como o erro não é um conceito, o erro não instaura uma realidade. O mal também não instaura realidade alguma. Bem, primeiro não há uma teodiceia hegeliana. A história não é, como já se falou, a teodiceia hegeliana. Segundo, bem, a ideia fundamental do Hegel é quando você tem um processo que para, aí você tem uma situação, assim, que você poderia chamar de mal, né? Mas simplesmente é o processo que se estancou só, né? Então, nesse sentido, não tem como você fazer esse tipo de aproximação. Sobre a ideia de eterno retorno, não tem relação com o que o Hegel pensa como mal infinito. Quer dizer, a ideia do mal infinito é o finito que continua infinitamente. Mas infinitamente, ou seja, ele impõe uma impossibilidade do verdadeiro infinito se manifestar. Mas ele continua infinitamente. Quer dizer, ou seja, o seu modo de disposição, ele permanece. Você não consegue ultrapassar. É muito interessante porque esse é um tipo de crítica, inclusive, que eles fizeram contra o Hegel. Que é um pouco dizer mais ou menos o seguinte. Bem, se você faz uma metafísica do infinito, por que você continua utilizando todos os conceitos, certo, da finitude, a começar pela ideia de conceito,
A ideia de oposição, a ideia de contradição, são todos elementos ligados à ideia à lógica da finitude. É só para o finito que algo é contraditório. Então, por que eu continuo utilizando esses conceitos? Eu não estou, de uma maneira ou de outra, perenizando a finitude. Por que conflito? Se existe conflito, não tem finito. No infinito não existe conflito. Então, Hegel vai ter que tentar responder essa questão. Por que esse tipo de uso que ele propõe ainda não é uma perpetuação do mal infinito? Que horas são, por favor? Vamos fazer então um intervalo de 5 minutos?